Olá, nossos ouvintes, aqui mais um episódio do Pode Contar da Confirp. Hoje falando de um assunto que pode ser que venha, pode ser que não venha, que é a medida provisória 1171, que instituiu a tributação... Instituiu não, né? Que mudou e está propondo mudar a tributação sobre aplicações financeiras no exterior, sobre empresas offshore. Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso aqui com os nossos convidados, nossos amigos. Vai ser mais um bate-papo mesmo para a gente discutir cada ponto dessa medida que foi mudada, né? Essas regras atuais aí da tributação de aplicação financeira no exterior. E nós estamos contando aqui com a presença de novo do nosso amigo Lucas e Renato da Machado Nunes e o Wellington da Confirp. Se apresenta, meu amigo. Tudo bem, boa tarde. Um prazer estar de novo aqui com o pessoal da Pode Contar, né? Mais uma vez aqui batendo um papo agora sobre tributação de investimentos no exterior. Eu sou o Lucas Barduco, sou coordenador da consultoria tributária do Machado Nunes. Renatão? Vamos lá, boa tarde. Estreando aqui no canal, obrigado pelo convite. Tem tantos temas aí surgindo na área tributária, né? O DMP é super complexo, polêmico, a reforma tributária acabou meio esfriando um pouco, mas a gente não pode esquecer desse assunto, porque se a medida provisória ela for aprovada, nós vamos ter aí muitas mudanças relevantes, né, para os contribuintes. Então é bom a gente reavivar o assunto aqui nesse canal e vai ser um prazer bater o papo com vocês. Wellington. Muito bem, todos já me conhecem, né? Diretor tributário da Confirp, mais uma vez falando aqui sobre tributação de investimentos no exterior, que é um assunto bastante interessante. Tem muitos clientes que hoje em dia têm operações no exterior e se interessam pelo tema muito relevante que, se for aprovada a medida provisória, vai passar a valer a partir do próximo ano de 2024. Bom, já para entrar de sola aqui, nós vamos começar a falar dessa medida provisória, que ela teve, como o Renato disse, aí teve uma certa euforia negativa no mercado quando ela foi publicada. Inclusive foi publicada, eu me lembro até que foi 1º de maio, quando eu recebi a medida provisória, eu passei o feriado trabalhando para tentar entender o que mudava nessa tributação do exterior, né? E é uma coisa que o governo federal vem de uma forma bem persistente tentando mudar essas regras, já não é de hoje, né? Eu acho que já houveram duas outras tentativas, né, do governo federal mudar as formas de tributação da aplicação financeira do exterior e partir para cima das empresas offshore, né? Principalmente aquelas situadas em paraísos fiscais, que o contribuinte, o residente brasileiro consegue diferir o pagamento de imposto. E é sobre isso que nós vamos começar a falar. Vamos falar um pouco sobre a aplicação financeira, essa primeira parte o que abrange essa medida provisória, qual que é a pegada dela, o que muda em detrimento da apuração atual. Você quer começar, Lucas? Posso começar, vamos lá. Então, já como comentaram, né, já não é a primeira vez que o governo tenta alterar isso, né? A última tentativa foi no projeto de lei 2337, que é aquele que tratava dos dividendos, né, para tentar instituir a tributação sobre dividendos. Foi no governo anterior e dentro desse projeto tinha também a parte das offshores, né, tentar tributar as offshores nos mesmos moldes da MP 1171 e também a tributação dos fundos exclusivos, né, tinha nessa MP. A parte das offshores acabou sendo retirada, tinha nesse projeto de lei. A parte das offshores acabou sendo retirada do projeto de lei quando ele foi aprovado na Câmara, né, o que já demonstra assim, o quão polêmico é esse tema, né, o quão difícil, né, ele é de aprovar, e agora ele voltou na forma dessa MP anunciada com pompa ali, né, pelo Lula no Dia do Trabalhador, né, então 1º de maio. E a principal mudança dela, acho que dá para dizer, é o fato de ela prevê que a tributação vai ocorrer em base anual, né? É muito parecido com o que ocorre já atualmente quando pessoas jurídicas brasileiras têm controladas no exterior. Então é mais ou menos a mesma lógica. Essa regra não se aplica a todas as offshores, né? Ele traz ali umas regras. Então tem que ser offshore que esteja localizado em paraíso fiscal ou que tenha, ele chama de renda ativa inferior a 80%, né?
que a ativa tem que ser superior a 80% para não se aplicar. Se for inferior, se aplica essa regra. Renda ativa, basicamente, é a renda que não é passiva, óbvio, né? A renda passiva é uma definição pelo negativo, né? A renda passiva é aluguel, royalties, juros de aplicações financeiras, ganhos em operações, né, no mercado financeiro. Então, a ideia é basicamente assim, aquela empresa que é só uma holding que serve para eu deter participações no exterior, deter imóveis, receber royalties, isso aqui não é uma empresa que tem renda ativa. A renda ativa é uma empresa prestadora de serviço, comercial, industrial, enfim. Então isso seria. Se você tem renda ativa inferior a 80%, mesmo que não esteja em paraíso fiscal, vai se aplicar essa regra. E a regra é, em vez de tributar como é hoje, né? Só no momento do resgate ou da distribuição, ou seja, só quando eu tiro o dinheiro da pessoa jurídica e passo para a física de algum modo, eu vou tributar ano a ano. Então, ao final de cada ano, consolida o resultado dessa offshore e tributa. E do mesmo modo, além de offshores, isso se aplica também a aplicações financeiras em geral, né? Então, eu tenho na pessoa física ações da Apple nos Estados Unidos, ações da Amazon, eu tenho bonds do governo americano. Como que se tributa isso hoje, né? Hoje eu tributo só no momento em que tem o efetivo resgate dessas aplicações, né? Ou eu recebo alguma coisa delas, dividendos, juros. Com a ideia da MP não, eu vou tributar todo ano, né? Então... É porque existia uma diferença, só cortando claro. Aqui, até para quem está nos ouvindo e assistindo, existe uma diferença hoje até de tributação. Vamos focar um pouco mais na pessoa física inicialmente. Já a gente explora um pouco mais a pessoa jurídica, até pela complexidade, que nós vamos falar um pouco de trust também. Mas a pessoa física, basicamente, nós tínhamos anteriormente, nós temos até hoje em vigência a legislação que sobre dividendos paga-se imposto através da tabela progressiva. 27,5, né? Exatamente. Caiu o dividendo numa conta, acreditou o dividendo numa conta corrente ou na sua conta no exterior, o contribuinte brasileiro, o residente brasileiro, tem que fazer a apuração do imposto de renda via carnê-leão e pagar no mês seguinte, né? Tabela progressiva. Por ocasião dos recebimentos. Exatamente. Os juros e os ganhos decorrentes de aplicação financeira, seja elas por liquidação, por ganho de capital, seriam tributados por uma alíquota que varia de 0 a 22,5%. Né, de 15% a 22,5%, e também seguia a mesma regra, só que esses juros eles não voltariam a ser tributados na declaração de imposto de renda da pessoa física, eles eram exclusivos, né, continuam sendo exclusivos, né? O que o governo propôs foi justamente mudar essa regra, né? E a tabela progressiva seguia os limites, até 6 milhões de reais é 15%, é isso? Até 5 milhões é 15, até 10, 17,5, até 30, 20. E o que muda? O que mudou referente a isso, né? O governo ele passou a não mais tributar mensalmente, né? Vai juntar tudo isso, todos os ganhos auferidos durante o ano e tributar dentro da declaração de imposto de renda, muito que provável numa ficha a ser criada e deverá ser informada pelo contribuinte, né? pela pessoa física. Só que muda essa regra da tabela, né, Lucas? Eles criaram, acho que tem duas vantagens, né, que a gente pode dizer em relação ao que é hoje. Um é a consolidação anual, né? Então hoje quem tem ativos ativos sem ser offshore, vamos pensar em outros ativos aí, esses outros que eu dei exemplo, ações da Apple, ações da Amazon, bonds do governo americano. Hoje, os ganhos desses títulos têm que ser tributados mensalmente, né? Dividendos via carnê-leão, né? Dividendos ou aluguéis, quem tem imóvel no exterior, né? Via carnê-leão, e juros e ganhos na venda ou liquidação resgate via GCAP, mensal. Né? E isso é caótico, né? Todo mundo... As pessoas geralmente não têm esse controle, né? de fazer isso mensalmente. E aí a ideia da MP, nesse ponto ela é positiva, vamos consolidar anualmente. Então eu apuro todos os ganhos ao longo do ano e tributo de uma vez só na ficha bens e direitos, numa ficha específica do IRPF, além de informar os ativos na ficha bens e direitos, vai ter uma ficha específica de ganhos e investimentos no exterior, tributar anualmente, isso legal. E outra coisa positiva é a faixa, as alíquotas, né? Em vez de até 27,5%,
Vai ter 3 faixas, até R$6.000 é zero, de R$6.001 a R$50.000 vai ter uma alíquota reduzida, né, de 15%, e a partir desse valor, né, 50 mil. de R$50.000 você vai ter ali 22,5%, né. A tabela progressiva ficou um pouquinho, talvez ela pudesse ser um pouco mais dilatada, né? Eu acho que ficou um pouco curto, assim, o valor meio baixo. Mas o legal é que hoje não tem mais essa diferenciação entre juros e dividendos, que é um pouco estranho, né? Por que juros eu tributo a 15 e dividendos a 27,5? Meio estranho, né? E então não ter essa diferenciação é bom. E a alíquota que se chegou ali é uma alíquota meio do caminho também, né? Ela não é nem tão elevada quanto 27,5, mas também não é 15. Então... Mas ficou bem interessante. Renato, poderia comentar com a gente referente a possibilidade ou não de compensar perdas de aplicação financeira com ganhos? Isso continua sendo vetado ali na pessoa física? Ou seja, eu tive ganho de aplicação, vou pagar o imposto, eu tive perda, perdi. Nesse aspecto não houve mudança, né? Ainda não é possível haver essa compensação. Então, isso, apesar da tributação automática que está prevista aqui para as offshores, ela ainda pode ter essa utilidade, né? Na offshore, na pessoa jurídica. Eu investindo via pessoa jurídica, eu vou reconhecer só o resultado líquido, porque como o que eu reconheço é o lucro, então eu vou poder, em última análise, abater as perdas. Então, a offshore ela pode ter, né, ainda utilidade veículo, né? Nesse sentido. Hoje a gente tem a vantagem do diferimento e também da tributação dos valores líquidos. Então, diferimento, sendo a medida provisória aprovada, isso vai deixar de existir, pelo menos para os lucros formados daqui para frente, né, a partir de 1º de janeiro de 24, mas continua existindo essa vantagem de se tributar o valor líquido, né? Uma das coisas também que quando é uma pessoa física, né, quando a gente começa a olhar um pouco essa medida provisória e a gente começa a comparar com a legislação atual. Quer dizer, na pessoa física ela está abrangendo depósitos bancários, certificados, depósitos bancários, CDBs, né, fundo de investimento, ações, apólice seguros, né? Ou seja, entrou renda variável, renda fixa, caiu tudo nesse arcabouço. E aí a gente entra na questão dos rendimentos, né? Os rendimentos que uma das coisas que não existiam e aparentemente vai passar a existir é a tributação, daqueles depósitos não remunerados, da variação cambial dos depósitos não remunerados, né? Isso, na lei atual, essa variação cambial de depósito, de dinheiro mantido no exterior de depósito não remunerado, não é tributável. A medida provisória, ela alcança a tributação em cima disso, não é isso? Então, na primeira leitura, da forma como foi regulado, pode dar margem a essa conclusão. Agora, quando a gente vai no caput do artigo 2º, senão isso afastaria, inclusive, essa redação que eu vou ler já, a questão do aluguel, porque ele fala os rendimentos do capital aplicado no exterior, se parasse aqui, ficaria bem abrangente. Então, eu tenho um imóvel, eu alugo, esse rendimento estaria submetido a esse regramento. Mas ele vem nas modalidades de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas e bens e direitos objeto de trust. Então, me parece que esse rol ele é taxativo, ele não está trazendo aqui alguns exemplos. Então, o depósito, por si só, eu não considero ele como sendo uma aplicação financeira, né? Ainda que ele tenha ali uma atualização. Então, acho que a gente vai bater aí na trave, né, com essa questão e vamos ver como é que é a Receita regulamenta. Eu acho que tem argumentos para afastar a variação do depósito, a variação monetária do depósito dessa disposição. Então, a gente continuaria aplicando o regramento atual para ver quando tributa ou não. Eu falo isso porque dentro da legislação, quando a gente observa lá o que considera aplicação financeira, e ele vem e explicita, né, os depósitos bancários já de cara, que é o primeiro item. E aí nos rendimentos,
né, nos rendimentos, ele já vem trazendo variação cambial da moeda estrangeira frente à moeda nacional, né? Então isso é uma coisa que de fato vai dar muito pano para manga, que é uma das vantagens. Hoje muita gente abre uma conta no exterior, inclusive em contas digitais, Sim. mantém um dinheiro lá fora para uma eventual viagem, para eventual gastos relativos a uma viagem que ela vai fazer no exterior ou pagamento de algum fornecedor exterior, que facilita muito a vida. Mas eu entendo que também, Renato, isso aqui vai ser pano para a manga. Você vai ter muita conversa em cima disso. Sim. Só bom para lembrar, esse assunto aí da tributação anual dos rendimentos e dos juros, eles passam a vigorar, passam a produzir efeitos somente dos rendimentos auferidos a partir de janeiro de 2024, ou seja, ano que vem. E é bom a gente lembrar que aplica-se às empresas que estão em paraíso fiscal ou tributação favorecida e às empresas que têm renda ativa abaixo de 80. Ou seja, a empresa que tem compra e venda ou que seja prestador de serviços e esses rendimentos, aliás, a empresa que tenha lucros de vendas, né, ou de serviços acima de 80, não se enquadra nessa regra e permanece do jeito que está hoje. Seria é aí que nós vamos chegar, né? Estamos chegando nessa parte de empresas, entidades controladas no exterior, né? Que eu acho que é o que essa medida provisória que ela vai alcançar mesmo esse grupo de contribuintes, porque aquela pessoa física que hoje tem uma conta no exterior, é tão complexo apurar o ganho de capital e também ficar controlando o carnê-leão, que ela acaba ou não mandando dinheiro para o exterior, ou ela acaba capitalizando, quando tem algum dinheiro relevante, né, alguma montante relevante, ela acaba capitalizando uma empresa. E muitas vezes utiliza um veículo de empresas situadas em paraíso fiscal para justamente alcançar o diferimento do imposto, a compensação de ganhos das perdas nos ganhos. Você apura um balanço dessa empresa, você acaba só tributando esse dinheiro, esse rendimento, quando você volta esse rendimento para a pessoa física. Então, o governo quis, no último governo, incluir isso no projeto de lei da tributação de dividendos, saiu fora, como você mesmo disse, só que agora ele voltou forte com essa medida provisória e aí começa a adentrar essa questão da renda passiva, renda ativa, né? Porque o que o governo fala aqui, que a medida provisória fala o seguinte: está em paraíso fiscal, não tem que discutir. Tá certo? Vai ter que oferecer o lucro apurado no ano, vai ter que, em 31 de dezembro, converter para o real, pagar o imposto de renda de acordo com a tabela que nós lemos há pouco, de 0 a 22,5%. Entra na questão das empresas que não estão em paraíso fiscal, né? Não estão em paraíso fiscal, que são empresas normais, como empresas operacionais, né? Como você já citou no começo. Essas empresas operacionais, elas, em tese, não teria a tributação neste momento, não é isso, Lucas? Mas a redação não é a melhor do mundo, né? Acho que ainda tem que aprimorar um pouquinho, né, a forma como isso vai vir escrito. Se for aprovado, né, porque tem uma grande chance aí de não ser aprovado essa MP, e daí não tem nada vai passar, mas se passar algo tem que melhorar um pouquinho a redação, no seguinte sentido, né? A ideia da MP aqui é justamente pegar esse patrimônio no exterior, patrimônio pessoal no exterior. Então é quem tem aplicações financeiras no exterior em valor relevante dentro de uma offshore. É isso que o governo quer pegar. Só que existem estruturas offshore que não são feitas para essa finalidade, para detenção de aplicações financeiras e patrimônio pessoal no exterior. Tem muito assim, eu tenho uma sociedade operacional, né? Teve um cliente até que a gente conversou que tinha uma situação bem parecida com essa, acho que o Richard vai lembrar. Ele tem uma sociedade operacional que realiza atividade ali de indústria, né? Só que não por uma finalidade tributária, mas por uma finalidade de captação de investimento societária, você tem, às vezes, um veículo no meio, uma holding em Cayman, né? Nas Ilhas Cayman, super comum. Cayman... BVI... a BVI mais usada para patrimônio pessoal, Cayman usada para esse tipo de estrutura societária. Daí você tem uma Cayman, tem uma empresa em Delaware embaixo, e daí sim você tem a operacional. Quando você olha essa estrutura, lendo a lei, dá a entender que isso é uma offshore em paraíso fiscal.
né? Porque a pessoa física, só para entender. Pessoa a pessoa física, o que está direto na pessoa física é a empresa americana. Cayman. Embaixo da Cayman tem uma Delaware americana, embaixo dessa tem uma operacional. Né? Muitas vezes brasileira. Muitas vezes brasileira. Quando você olha essa estrutura, se você olhar no imposto de renda da pessoa, vai estar escrito lá, ações da empresa em Cayman, né? Então vai falar, isso aqui é uma offshore, porque duas coisas, né? Primeiro, que ela está em paraíso fiscal, e segundo, que ela não tem renda ativa. A única renda dela é o resultado, é o reflexo, chama equivalência patrimonial, né? Mas é o resultado das empresas que estão abaixo, o reflexo deles no balanço dela. Então isso não é uma empresa que tem renda ativa. Mas, na verdade, olhando assim, não de forma tão formal, né? Mas se você olhar a substância dessa operação, isso é uma empresa operacional. Ela é uma holding de uma empresa operacional. Ela é uma holding de uma empresa operacional. Isso não é patrimônio pessoal, não é investimento em mercado financeiro. Então, isso não deveria estar sujeito às regras Não deveria estar sujeito às regras aqui da MP. A gente vem observando muito esse tipo de estrutura em flips de startups, né? Então, startups brasileiras que daí... inicialmente os investidores detêm a participação aqui no Brasil e aí depois é feito o flip, né? Ou seja, então migra-se aí a plataforma de investimento para o exterior, a startup continua operando aqui, mas você faz uma holding no exterior e aí vão os investidores brasileiros. Isso também abre a possibilidade de se captar investidores em outras localidades. Então, nós vimos observando como sendo uma estrutura muito comum. Então, o pessoal tem que ficar atento, né? Caso seja aprovada a medida provisória. Né? Então, quem tem investimento em startup nesse tipo de estrutura pode sofrer os impactos. Do jeito que a MP está redigida, essa pessoa física, desse exemplo que você foi, ela vai ser alcançada na tributação, ainda que ela tenha renda operacional. Vai. Porque ela se protegeu, ela colocou uma empresa situada num paraíso fiscal, o fato de ter colocado essa empresa, o que vem embaixo dela, vai ser oferecido à tributação. Ela teria que repensar essa estrutura, caso a medida provisória seja sancionada com esse texto, teria que repensar toda essa estrutura, né? Mas aqui ele citou o exemplo de Cayman, né? Não necessariamente a empresa constituída em Cayman, sei lá, ela pode estar em Portugal, na Áustria, em Luxemburgo, que tem regimes... O Luxemburgo tem um regime fiscal privilegiado, mas não é um paraíso fiscal, né? Então, veja, eu não estou num paraíso fiscal, mas não tem a renda ativa nesse conceito, ela não teria renda ativa própria. Ela teria só rendimento de dividendos, né? Ou equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial. Então, é algo a ser corrigido. Eu dei 2 exemplos aqui, também são polêmicos, porque eu falei de países que têm tratado com o Brasil. Mas a gente pode ter situações de países que não têm tratado com o Brasil e manter esse tipo de estrutura. Não, é interessante. E tem que ficar atento mesmo, porque a gente nunca sabe o que vem dessas conversões de lei, né? Essas negociações. Eu entendo assim, até a insistência do governo, acho que até por uma pressão dos bancos brasileiros, né, em querer alcançar esses tributos. Será que é por essa conta? Essa conta faz sentido de tributar essas rendas mesmo, Lucas? Eu acho que sim, tem um interesse arrecadatório, né? E tem também uma questão um pouco política da mensagem que o governo quer passar, né? Então, offshore é um tema... é um nome, não é nem um nome muito bonito, né, de se usar assim, offshore. Então nem se usa tanto esse nome na própria prestação de serviços, né? Tem outros nomes aí, PIC, né, Private Investment Company, é mais usado do que offshore, porque offshore ficou um termo meio estigmatizado, assim, né? Dá uma cara, a gente ouviu muito de corrupção, de político, né? Um nome que você fala baixinho, assim, porque dá a impressão que é para corrupção e tal. Mas a realidade... Outro dia eu recebi um e-mail, eu não sei se era vírus, era até de uma empresa grande, assim, aí falando, estou te procurando, me indicaram, eu queria falar com você sobre blindagem patrimonial. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu apaguei na hora o e-mail. Mas assim, interessante, uma coisa importante que também tem aí o lapso temporal, né? Os lucros que serão, em tese, tributados, imagina que essa pessoa física tem uma empresa em Cayman, FI, Panamá, sei lá, em qualquer lugar qualquer paraíso fiscal, os lucros ao qual a
medida provisória alcança são os lucros oferidos a partir de janeiro de 2024. O estoque de lucro que essa empresa tem em balanço, ele vai ser respeitado. Ele não vai oferecer essa tributação somente quando ele for distribuído, é isso? É isso. Permanece o regime atual. E também vai ser informado também na mesma ficha, em tese, lá da declaração de imposto de renda, lá que vai ter essa tributação. E essa tributação será exclusiva, né? Assim como acontecerá na pessoa física. Acho que a ideia aqui é... Assim, além de passar essa mensagem para a sociedade, né? A gente está buscando pessoas que têm dinheiro no exterior. Na verdade, offshore é um termo que significa simplesmente, né, que está fora do Brasil, mas você pode ter uma empresa fora do Brasil declarada, tudo corretinho, pagar os tributos, tal, não tem nada errado nisso, né? Mas o termo ficou um pouco estigmatizado. E aí eu acho que o governo, além de passar essa mensagem de que está tributando pessoas ricas que têm dinheiro no exterior, tem uma finalidade arrecadatória que é muito mais uma antecipação do que um aumento de carga, né? Então, a gente estava comentando aqui que a carga hoje vai de 15 a 27,5, né, no geral. Eles estão colocando 22,5, que é um valor ali mais ou menos no meio do caminho. Então, não é tanto pelo aumento da tributação, mas sim por conseguir trazer essa tributação para o momento atual, quando, né, pela legislação que tem hoje, a pessoa só tributaria lá na frente. Acho que essa é a principal finalidade. Agora, uma coisa que para mim é muito clara é difícil fiscalizar isso, né? Porque a Receita Federal não tem, diferente de quando ela fiscaliza empresas aqui no Brasil, que ela cruza informação, ela pega o fornecedor, faz uma declaração, o cliente faz uma declaração, a fonte pagadora faz uma declaração, o banco faz uma declaração, e aí ela pega tudo isso e consegue ter uma ideia muito boa ali, né? A Receita consegue. Agora, do exterior, não tem isso. Ela tem que solicitar... Até tem a troca de informações, né? Tem a troca de informações, mas a Receita ainda não... Tem que sentar alguém de carne e osso por enquanto, né? E arregaçar as mangas lá e olhar os papéis. Né? E o balanço, em a maioria das jurisdições, aí BVI, por exemplo, o balanço não vai para o governo de BVI, o governo não tem um SPED que ele recebe aquilo e pode compartilhar, então teria que solicitar. É uma fiscalização mais difícil, até por isso que a gente estava até batendo um papo antes de começar aqui, que talvez o governo desista dessa daqui e vá para a tributação dos fundos exclusivos. Né? É importante falar um pouquinho sobre os prejuízos, né? Eventualmente, se essas offshores tiverem prejuízo, esses prejuízos poderão ser compensados dos ganhos futuros, dos lucros futuros, né? E tem também uma prerrogativa na legislação, na medida provisória, certamente vocês observaram, que era a questão de quando essa offshore tiver participação de uma empresa no Brasil, esse lucro tributado no Brasil vai ser abatido da parcela que seria tributada, né? E aí entra naquela linha, Renato, que você acabou de falar, né? De repente, dependendo da estrutura que você tiver, se for uma empresa direta, mas pode ser que essa empresa tenha sido tributada em outro país, e isso é um ponto que teria que ser melhorado no contexto dessa legislação. Porque para a pessoa jurídica isso está melhor ajustado, né? A legislação já prevê essa compensação. A gente tem a situação dos países com os quais o Brasil tem tratado, que também prevê esse tipo de compensação, independentemente do investidor, do titular da participação, ser pessoa física ou jurídica, mas seguramente é algo que merece aí uma correção. Legal. Referente a offshore, tem mais algum ponto que a gente esqueceu de alcançar? Tem um ponto importantíssimo, né, Lucas, que já foi até objeto de apostas aí entre clientes nossos, que a gente tem aqui que não deixa de ser da offshore também, que é aquela possibilidade de atualização, né? Que o pessoal, que lá consta, o investimento tem que estar informado na declaração, e o pessoal já estava se precipitando. Aqui, como videocast, né, a gente tem que conter o palavreado, né? Manter a linha, né? Não pode ficar à vontade. Não pode falar palavrão, essas coisas, né? Só em privado. Mas que já nessa declaração agora que foi entregue, né? Em maio. Que já tinha que ter informado o valor atualizado para poder apurar. E aí foi engraçado, né? Ligou um cliente nosso do clube, né? Lá na roda com os amigos. Postei aqui, o fulano falou com o advogado dele. Falou, não tem nem sentido, né? Não é isso que está
dizendo, tem todo um mecanismo, né, de adesão a esse regime de recolher, fazer a atualização e recolher numa alíquota menor, e essa opção ela só está aberta, se eu não me engano, para outubro, né? Vai ser até final de novembro, isso, né? até o final de novembro. Então, isso também desmistificando, quem quiser aderir a esse regime aqui para atualizar e pagar, são 10%, né? Por 10%. 10%. E atualizar e já pagar os 10%, não vai perder isso porque não fez a atualização na última declaração. Você tem que ter declarado o ativo, né? Sim, o ativo tem que constar, mas o valor tem que ser o histórico, aliás. Nem pode atualizar. Para aquele que está nos assistindo, nós estamos falando aqui da questão da atualização dos bens e direitos no exterior, né? Porque o Brasil é um país cuja moeda não é forte e muita gente constitui um determinado patrimônio ao longo do tempo, remetendo reais, só que em taxas não de R$5, 4,70, né? Como nós estamos perseguindo hoje, mas sim taxa de 1, 2, 3. Né? No governo Dilma estava 2. Exatamente. Não é nem muito tempo atrás. E como nas declarações de imposto de renda se segue o preço de custo de aquisição, ou seja, o custo histórico, muitos desses bens, só pelo fato da valorização do câmbio, esse bem já vale muito mais do que foi declarado. Às vezes o cara teve prejuízo na moeda, né? Em dólar, só que olhando em reais. Exatamente, já vi muitos casos disso. E o governo traz nessa medida provisória a possibilidade desse contribuinte atualizar esse ativo no exterior. Aí nós estamos falando não só de ações, né, as próprias cotas, ações das offshores, né, que pode também estar desvalorizada frente ao patrimônio líquido da empresa, mas nós estamos falando aqui de aplicações financeiras, de imóveis, bens móveis, né? Ou seja, se isso tudo e o governo traz na redação que, olha, se você tiver declarado em 31 de dezembro de 2022, na coluna lá de bens e direitos, você vai poder, se quiser, opcionalmente, trazer isso a valor de mercado. Obviamente, ele cita lá as regras, né? Não é qualquer valor, né? Então, para caso de bens imóveis, teria que ter o laudo de avaliação, no caso de aplicações financeiras, trazer o valor valor de mercado. E sobre essa valorização a ser atribuído a esse bem, e o governo permitiu um pagamento de 10% de uma alíquota de imposto de renda, e esse valor passaria a integrar o custo de aquisição desse bem, né? Então, ou seja, mas que vantagem é essa? Eu pagar 10% sobre um ganho, sobre um rendimento que em tese eu não tive ainda, eu não vendi o ativo, né? Mas você está trocando 10% por 22,5% numa eventual venda. Então, tem que ficar atento porque isso pode ser utilizado para fins de planejamento tributário. É mais ou menos como aconteceu lá atrás com a repatriação, né? Obviamente, a repatriação não havia o bem declarado, né? Mas você pode... tinha anistia criminal. Exatamente. Aqui não. Aqui você tem o bem declarado e você vai poder aumentar o valor dele. Eu só queria... Desculpa, Lucas, bem rapidamente. Isso também, aliás, só voltando, gente, quem estiver assistindo o videocast, a dica, hein? Pode apostar, por isso vocês vão ganhar a aposta, viu? Depois o Lucas vai lá, dá a prova. O Lucas paga. Não, o Lucas, ele manda a prova, né? do que então... Porque tem muita gente falando bobagem. Dá, né? Assim como também tem brasileiro, não sei, a gente fala só brasileiro e quando vai ver no país dos outros é pior, a mesma coisa ou pior, né? Mas tem umas coisas que colam, né? Às vezes, é que nem a reforma tributária. A reforma tributária é bonito, a pessoa nem sabe o que está falando, o deputado não sabia o que estava votando. Tem que ter, vai melhorar. Tem uma pessoa que foi candidato a presidente até pelo Novo, que eu gosto muito dele, o Luiz Felipe Dávila. E ele tá super empolgado, só que ele não sabe. Eu falei, Luiz, eu mandei até... Segura um pouco, porque você tá falando bobagem. Precisa mexer em muita coisa para realmente ficar bom. Eu sei que é necessário, etc. Você viu? Um camarada super culto, né? Candidato à presidência da República, professor, economista aí com larga experiência. Mas voltando aqui a essa questão da atualização. Muitas pessoas, não todas, posso até dizer mais de 50% das pessoas que têm, sobretudo em offshore, né, tem isso como um patrimônio acumulado, não vai usar naquela geração, né, dele. Então, você pega lá o empresário com seus 50 anos, ele tem já uma vida boa aqui, ainda está trabalhando, ele acumula uma poupança, mas aquilo lá é para passar para os herdeiros, não tem nem como gastar muitas vezes aquilo, né?
E aí a pessoa, bom, então ele já não vai mexer naquilo, o estoque está segurado aqui, até em observância o princípio da retroatividade, que vai continuar sendo tributado na regra atual. A pergunta que a gente faz quando vem, mas você tem perspectiva de usar esse dinheiro? Não. Então por que você vai gastar 10%? Não, porque depois vai sair mais caro. Sim, mas se você não vai... Deixa o problema pro seu filho, né? Eu brinco. Aí foi até um cliente nosso da Colônia Judaica, ele é inteligentíssimo, é uma águia, né? Aí ele já, não, quero atualizar. E a gente conversando, eu falei, não, mas espera aí. Eu vou falar só o primeiro nome dele. Senhor Hugo, o senhor vai gastar? Não vou. Então por que o senhor vai gastar? Então deixa para os meus filhos, isso é problema dele, já vou deixar o dinheiro, já é problema dos meus, já vou deixar o dinheiro, então eles é que paguem o imposto. Então tem que ser muito criterioso na tomada de decisão a respeito da atualização, porque, de novo, se não há perspectiva de utilizar o dinheiro, você vai muito provavelmente ou talvez gastar 10% sem necessidade, né? Aí deixa o seu filho, o herdeiro lá, né? Sob a ótica do governo, né, quando a gente olha, é a mesma coisa que se ele estivesse descontando um título no banco, né, com deságio. Então, em vez de eu ganhar 22,5, 15 a 22,5 no futuro, eu ganho 10 hoje, e aí o meu sucessor, pensando o governo, né, meu sucessor que se vire com a perda de arrecadação lá no futuro. E sob a ótica do investidor, né, da pessoa, a conta é essa também. Então, a inflação que a gente tem hoje no Brasil, historicamente, assim, mais ou menos, a cada 10 anos ali, a gente tem 100% de inflação, né? A cada 10 anos, às vezes, em períodos melhores, um pouquinho mais. Mas assim... Então, por que eu vou pagar 10 hoje para evitar pagar 15 a 22,5 se isso aqui só vai ser resgatado daqui a 30 anos? Eu estou jogando dinheiro no lixo, né? Se você fizer isso. Vale, o 22,5 lá na frente é mais barato do que o 10 hoje, né? Então... O Richard ficou preocupado. Pois é, ele tá fazendo conta. Eu faço a declaração de imposto de renda do Wellington, então... eu tô fazendo conta, que eu tô preocupado. E vai saber se você vai ter esse patrimônio, porque você... a sua reação, a gente viu que você ficou preocupado. Não, então, tem uma questão... Pode cair. E tem uma questão que o teu patrimônio pode cair. Pode, sim. Como aconteceu em 2008, que muitos fundos foram liquidados na crise financeira americana, né, que você pode perder esse dinheiro. Quer dizer, não é um patrimônio líquido e certo. Não. Por isso, quando eu falei que você pode utilizar isso com sabedoria, se você já tem uma perspectiva clara... De fazer isso rápido... Tem uma perspectiva de resgatar rápido, aí sim, aí é uma economia boa, né? Aconteceu muito isso com fundo cambial, né? Quem tinha fundo cambial, o fundo cambial aqui no Brasil, ele é um fundo multimercado normal, sujeito lá ao Come Cotas. Então, a cada 6 meses você tem ali, né? Final de maio, final de novembro, tem a tributação. Quem tinha fundo cambial, chegou na pandemia, o dólar bateu próximo de 6 ali, né? Ficou 5,98, 5,95. Aí o fundo, você recebe ali uma retenção de imposto de renda, né? Só que o dólar não voltou a 5,95, né? Hoje tá 4,75 aí mais ou menos. Então, olha o problema, né? Você pagou um imposto de um ganho que provavelmente você nunca vai realizar. Exatamente. Então, a mesma coisa na offshore aqui. A offshore eu vou tributar com base em 31 de dezembro de 22 e a MP te dá a alternativa de tributar, de fazer uma atualização adicional para 31 de dezembro de 23. Mas eu tenho certeza que eu vou ter esse valor, eu não vou... Né? Eu não vou manter isso por tanto tempo que pode ser que isso caia, né? Gente, hoje de manhã eu estava conversando até com uma amiga em comum, né, Richard, que eu contei aqui para você. Ela tem uma estrutura, tem uma poupança e ela quer trazer. Ela não tem filhos, eu não quero mais saber disso. Eu quero ficar com dinheiro aqui no Brasil, porque eu comentei com ela. Falei, mas você precisa? Não, eu não vou precisar, mas eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais pensar nisso. Então tá bom. Então é uma decisão consciente, né? E nesse caso tem a questão da mudança da residência. Então aí você não tem que tributar nada mesmo, porque você, em tese, esse patrimônio não foi constituído no Brasil. Mas ela, surpreendentemente, foi a primeira pergunta. Ela não fez a saída fiscal do Brasil. Olha. Pois eu falei, meu Deus. Quase que eu falei o nome dela. Ela não... é engraçado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Que ela é consultora de estruturas arrojadas, envolve offshores, fundos estrangeiros, mas para ela mesma é quase investimento em poupança. Né? Mas assim, e para fechar esse assunto do MP, estamos chegando já na reta final aqui do nosso bate-papo, nós não podemos deixar de falar das trusts.
né? As famosas trusts, que aqui no Brasil nós não temos nem legislação que acoberta essa estrutura do exterior, né? E é muito utilizado por muita gente. E a legislação e essa medida provisória trouxe a trust, colocou um foco de luz em cima dela, até trouxe algumas definições que também na legislação brasileira não existia um posicionamento claro disso. A não ser na questão da legislação da repatriação, que lá ele cita diversas vezes a questão de estruturas trusts, e a legislação traz isso agora de uma forma a mostrar que trust ela é como se não existisse, né? Mas antes de falar de trust, vocês que são da área do direito poderiam explicar um pouco melhor o que é isso, Renato, Wellington ou Lucas aí. O que significa, o que é trust, né? Qual que é a diferença de trust de uma empresa offshore? O trust, ele é um contrato, né? Não é personificado. Então a gente fala, a sociedade é um contrato também, né? A empresa, só que é personificado, como regra, né? A gente tem situações em que não. Que nós não temos, é um contrato que a gente não tem regulação aqui no Brasil, né? Algo atípico. E eu me lembro de uma aula que eu estava assistindo com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é catedrático da faculdade aqui do Largo São Francisco, e ele atuou como consultor, né, sobre legislação brasileira, num caso versando sobre trust, era um caso nos Estados Unidos, e aí tinha também o consultor do lado da legislação americana, lá eles contemplam, né, essa figura, e aí o jurista americano explicando, tudo, etc. E aí o professor Tércio explicou como era o regramento aqui, etc., que a gente não tinha essa figura. Aí o jurista americano, nossa, a sua legislação é muito complicada. Ele falou, pois ouvindo a sua explicação, eu achei o mesmo da sua. Né? Ele é uma peça rara, né? Brilhante. Então, o trust é algo que nós temos algumas figuras parecidas. O fideicomisso, né? Que tem lá no Código Civil, não é um instituto muito utilizado, mas é uma figura prevista para utilização em sucessões. Você foi fundo agora, hein, Renato? Oi? Foi fundo, hein? É um contrato fiduciário de confiança. Então, são essas coisas que aqui no Brasil não entram na nossa cabeça, né? Então, você transmite a titularidade do seu patrimônio para um terceiro, né? Um prestador de serviço, que é o trustee. Okay. Ele vai ficar sob a sua confiança e ele vai gerir aquilo. Então, é algo bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas como que pode transferir a propriedade e não ser mais dono dela assim? Como que funciona isso? Então, você... Fala, velho. Não, nós tivemos um caso recente disso daqui também. Estudei isso um pouquinho. Aqui no Brasil, é difícil a gente imaginar trust quando não se tem uma legislação que regula. Mas é basicamente o seguinte, olha, eu estou acumulando patrimônio, eu quero deixar um patrimônio para o meu filho ou para alguém quando eu for embora, né, quando eu partir dessa vida, e eu constituo uma espécie de uma carteira, que pode ser ações, e coloco para alguém tomar conta, o Lucas, que é o trustee, a pessoa, o administrador, vamos assim, do patrimônio, só que eu tenho que dizer a quem vai pertencer o patrimônio quando eu vou embora. Mas eu acho que eu atropelei um pouco aí, vou deixar você concluir a sua Não, fala. Não, imagina. Então, que é algo que a gente não... e tem aqui no direito, vamos dizer assim, germânico romano, né, que é a nossa base, é 880, né? Ou você é dono do negócio, não é, você tem laranja, né? Então, aqui na nossa cultura, o trustee é um laranja, né? Então, não tem essa figura. E a cultura lá é outra, nessa cultura anglo-saxã. Então, a titularidade formal é de um terceiro, mas nem passa pela cabeça dele, o laranja roubou. Você vê, ele pôs lá no nome do laranja, o laranja roubou. Não, nem passa na cabeça, porque culturalmente, historicamente, você confia o seu patrimônio a alguém para administrar e fazer a reversão lá em favor daquilo que você denominar. Então, por isso que o professor Tércio falou lá para o jurista americano, o seu direito é muito complicado. Né? Eu acho que a diferença, a grande diferença assim, do trust para os institutos que a gente tem é que é como se fosse uma quebra na propriedade, né? Ele tem a titularidade jurídica,
O trustee tem a titularidade jurídica, ele é dono daquilo, só que ele não tem a propriedade econômica, né? Então, ele sabe que aquilo não é dele, que ele não pode obter frutos daquilo, que os dividendos e rendimentos, aluguéis, royalties, tudo que ele ganha daquilo não é dele, mas ele é o proprietário para fins jurídicos, né? Diferente de ele não é um mero administrador, ele é muito mais que um mero administrador. Ele é o dono daquilo, ele só não tira os frutos daquilo, mas ele é o dono. Ele tira, mas ele não pode reverter em benefício próprio. Isso, é. Ele tem que reverter para aquilo que o tiver escrito na escritura do trust, no deed of trust. Então, ó, é ali que vão, daquele que institui, ele fala, ó, então você tem que fazer isso, aquilo, passar para fulano, doar para uma fundação, pagar a faculdade. Pagar a faculdade. Então, ele tem que reverter em prol daquilo que é determinado na escritura do trust. Mas quando a gente pensa, assim, só para dar um exemplo que eu acho que ilustra muito bem, assim, o que é o trust, né? Em muitos países, inclusive no Brasil, né, o presidente da República ele tem sérias limitações daquilo que ele pode ter de propriedade, né? Então, o presidente da República não pode ser dono de uma empresa que é beneficiada com contratos com o poder público, é óbvio, né? E no exterior é muito comum que bilionários, milionários, multimilionários sejam eleitos presidentes da República e aí ele não pode ser dono daquelas empresas. Então, ou ele vende aquelas empresas todas ou ele passa para um trust, né? E é comum isso acontecer nos Estados Unidos. Recentemente teve isso. Porque aí você se livra daquele ativo. E ela pode ser revogável e irrevogável também. Isso, né? Mas se fosse um mero administrador, você concorda que isso não seria uma solução adequada? Eu poderia dizer assim, não, mas a empresa não é mais minha, a empresa agora é de um fundo e esse fundo tem um administrador. Qualquer pessoa olharia e falaria, tá, mas você é o cotista do fundo, né? Então você não deixou de ser dono da empresa. O administrador. Você tem o direito de trocar o administrador. Já no trust, não. No trust, se você passou aquilo pro trust, aquilo não é mais seu. Embora ele vá aos frutos daquilo. A não ser que seja revogável e você revogue. A não ser que seja revogável e você revogue. Mas se ele for um trust irrevogável e está escrito que os dividendos da empresa vão pagar a faculdade dessa pessoa, a venda da empresa vai ser revertida para uma fundação que ajuda crianças carentes em Seychelles. Não tem o que fazer. Entendeu? Que lá não é mais seu, embora você tenha... você é um instituidor, né? Tá. A gente tem só o funcionamento, tá? Não a natureza. O funcionamento da fundação que nós temos aqui no Brasil é parecido com o trust. Então, a fundação é um patrimônio, né, que é revertido para alguém. Aquele patrimônio dá lugar a uma pessoa jurídica que não tem dono. E aquele patrimônio ele tem que ter a destinação determinada lá no estatuto da fundação. Só que aqui a gente tem essa cultura tão grande de desconfiança que a fundação fica sob a fiscalização, supervisão do Ministério Público. E a fundação, lá fora, fundação só pode alguém pode a fundação no Brasil ela só pode ter finalidade não lucrativa. Isso, né? Diferente em Luxemburgo existe a fundação que é exatamente isso, só que ela pode ser a finalidade da fundação pode ser reverter em benefício privado. Legal. Né? Então, pra gente fechar o assunto agora já entendemos o que é trust. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma trust, né? E revogável ou não revogável, assim, mas eu determino que esse patrimônio vai ser revertido para alguém. Né? Dentro da trust. E como que essa legislação alcança esse patrimônio, né? Porque, em tese, esse monte de patrimônio que eu tenho ali dentro pode ser ações de empresa, pode ser cotas de empresa, pode ser aplicações financeiras, pode ser veículos, pode ser o que eu quiser lá dentro da trust. Isso, a partir do momento que eu instituí, né, um trustee, ela sumiu da minha declaração de imposto de renda. Sim. Né? Só que eu instituí a favor, por exemplo, do Wellington. Né? O Wellington, por sua vez, vai ter que declarar isso no imposto de renda dele. Existem soluções de consulta, não sei se é solução de consulta ou respostas da Receita. Do RECT, né? Da solução de consulta da Receita, que ela entende que se equipara a um rendimento do trabalho, né, Wellington? Sim, Tem uma solução de consulta, é uma coisa estranha. A Receita Federal publicou em 2013 uma instrução normativa dizendo que todas as decisões de solução de consulta da COSIT são vinculantes. Vincula os contribuintes e os auditores fiscais. Ou seja,
a instituição normativa determinou dessa maneira. E foi foi publicada há alguns anos atrás, aí, recentemente, uma solução de consulta da Receita, da COSIT, dizendo que qualquer valor que se receba do exterior decorrente de trust é tributável por 27,5%, tabela progressiva. Ou seja... O que é um absurdo, assim, sem nenhuma base, por apenas, sei lá, por presunção. Muita gente defendia a questão que era Eu acho que falta... doação. Né? A equiparar essa operação como uma doação, que também, pelas regras atuais, não conseguia alcançar o ITCMD. Pelo patrimônio estar fora do Brasil, não tem lei complementar que trata... Tem lei complementar, né, que não trata do assunto, né, da tributação do ITCMD. Mas vamos agora, para fechar esse assunto, trazer a trust para dentro da declaração. Como que fica isso, então, aquela pessoa que tem bens dentro de uma trust? Como que a legislação enxerga e o que essa pessoa tem que fazer? Ficou numa situação muito ruim, né? Porque houve uma quebra de expectativa aqui completa. De novo, a nossa cultura de desconfiança, a gente parte da exceção ou parte daquele que está de má fé para regular para todo mundo. Né? Então, o trust... ele tem as características do patrimônio, então não tem que, mesmo que seja revogável. O problema é de fiscalização, porque se você distorce o instituto, que é quando a gente falou lá no começo, há 20 anos, eu falo, o pessoal brasileiro, né? Não, eu quero que seja revogável, mas eu ligo para o administrador e revoga, eu vou ligar para o administrador, você vai resgatar desse fundo, vai aplicar naquele título. E o pessoal, pelos prestadores sérios no exterior, fala, não, isso não é trust. Isso é outra coisa. Você quer que eu faça a administração do teu patrimônio. Então, no trust, o trustee, ele tem autonomia, está sob a titularidade dele. Então, a rigor, não caberia essa tributação, né? Aqui no Brasil. Então, mesmo uma disposição legal como essa, eu tenho dúvidas se, aqui de medida provisória, que se aprovado vai ser convertido em lei, porque isso está desvirtuando completamente o Instituto, está partindo da exceção, daquilo que usa de má fé, para dar o tratamento para todo mundo. Então a situação ficou péssima. Seja o trust revogável ou não, ele é transparente. E aí o que for não lá... existe. Nem existe. Se o trustee ele tiver uma offshore, então eu vou jogar aqui no regramento de offshore. Se tiver aplicação financeira, no regramento de aplicação financeira. Se for imóvel, no regramento de imóvel. Então ele está simplesmente... E os rendimentos desse patrimônio será tributado conforme nós falamos. É transparente. Então ele vai pegar, vai olhar, o que tem aí. É offshore? Então vai ser assim. Né? Tanto para o trust quanto para o beneficiário, né? Ele vai mais longe, desculpa até, Wellington, ele vai mais longe e fala, se você já declarou trust, porque principalmente no RECT, né, chamado de repatriação, aí, de regularização, muita gente regularizou trusts, né? E lendo as perguntas e respostas da Receita na época, você entendia que o trust era um ativo, né? Como se fosse um offshore. Como se fosse era um ativo, né? Exato, acho que é o melhor termo, é um consolidador. não precisa discutir, é offshore, é fundo, tem personalidade jurídica, não importa, mas ele é um consolidador, né? E aí muita gente declarou. A MP está falando, se você tem trust declarado, é para você quebrar esse trust proporcionalmente ao valor de cada ativo. E o que eu acho pior de tudo, assim, esse é completamente absurdo, os rendimentos são considerados como recebidos pelo instituidor, né? Que chama settlor, né? Isso. Só que assim, imagina que eu sou o instituidor, eu digo lá, metade desse fundo eu quero que vá para os meus filhos após o meu falecimento, metade eu quero que vá para uma fundação num país aqui que combate a pobreza. Ou seja, o que eu ganho com esse trust que eu institui zero é a mesma coisa que... É como se fosse uma fundação dessas que tem aqui no Brasil. Ela é em benefício de terceiros. Não tem um centavo que vai voltar para mim. E nesse exemplo aqui, vamos dizer que ele fosse irrevogável. Eu não tenho mais direito nenhum em cima. Se for um trust sério, eu não tenho mais direito nenhum e nunca mais vou ter direito nenhum em cima disso. E mesmo assim eu tenho que ficar tributando esses dividendos como se fossem rendimentos meus. Então esse até dá para dizer que é inconstitucional, né, essa previsão, porque não existe aí uma renda para o instituidor. Eu acho que a MP tem vários trechos ali que a gente pode criticar, mas esse em específico é o que ficou assim mais descasado da realidade, né?
Bom, gente, eu acho que nós já chegamos, nós varremos aqui a medida provisória inteira. Gostaríamos de começar a falar da reforma tributária, que gastaria mais umas 3 horas aqui. Não vai, eu fiz toda a preparação para a reforma tributária. Eu cheguei aqui falando sobre a medida provisória. 7 da noite a gente está aqui ainda, discutindo. Mas é isso. Eu queria agradecer a vocês todos, o Lucas, Renato, Wellington, por participar do nosso Pode Contar. Fica aqui os canais da Confirp, para caso alguém queira nos seguir, logicamente, para ter acesso a esses materiais e outros, né? Que é o Confirp Contabilidade, no Facebook, Instagram, LinkedIn, ou até através do nosso site, www.confirp.com. E eu agradeço a presença de todos vocês. Pode citar as suas mensagens finais para a gente encerrar, Lucas, Renato e Wellington. Bom, mensagem final é agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com o pessoal da Confirp aqui mais uma vez no Pode Contar. E sobre a MP 1171, acho que a gente ainda tem uns 2 meses de expectativa, aí, mais ou menos na metade de setembro é o prazo final para essa MP ser votada. Tem uma grande chance de ela cair, né? Mas tem uma chance não desprezível de ela passar. Então, eu acho importante continuar acompanhando a MP e principalmente quem tem ativos no exterior, quem tem offshore, já se preparar para ter certeza. E se ela cair, assim, a gente não tem a menor dúvida que ela vai voltar igualzinha daqui a alguns anos, né? Então, porque Jason. Isso aí, exato. Então, é isso. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com nossos queridos Wellington e Richard. E espero que, além de divertido para vocês, né, o papo também contribua um pouquinho aí para a tomada de decisões e avaliação das situações aí de vocês ouvintes. Ouvintes não, da nossa audiência. Né? Nossa audiência. Bem, por fim, eu quero agradecer a oportunidade aqui também de estar aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto que nós debatemos aqui, sobre tributação de bens ou investimentos no exterior, pode entrar em contato conosco da Confirp ou mesmo com o escritório do Machado Nunes Advogados. Teremos o maior prazer em atendê-los. Até uma próxima.